Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão do negacionismo. E a razão para isso, evidentemente, é todo o debate que surgiu a partir do desastre ambiental que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e as tentativas que muitos aí fizeram de dizer que isso não tem nada a ver com mudanças climáticas. Gosto sempre de lembrar que o senador Flávio Bolsonaro foi à tribuna do Senado, inclusive, dizer isso, que isso não tinha nada a ver com mudanças climáticas, já tinha acontecido antes, uma inundação no Rio Grande do Sul em 1941, enfim, toda essa discussão de que a ideia de mudanças climáticas produzindo eventos climáticos extremos, seja secas, nós tivemos recentemente seca na Amazônia, só para a gente imaginar o alcance que isso tem, ou grandes enxurradas, e essa que ocorreu agora no Rio Grande do Sul, é muito maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido antes, inclusive a grande inundação de 1941, que tudo isso, na verdade, seria apenas um fato da natureza, coisas que acontecem mesmo, que são assim, e que se mudanças climáticas estão acontecendo, elas não se deveriam à intervenção humana que produz alterações na existência que nós temos aqui nesse planeta. Ou seja, o negacionismo daquilo que as evidências científicas que há décadas vêm sendo produzidas, vêm sendo coletadas e vêm sendo sistematizadas em pesquisas e vêm sendo apresentadas como achados científicos, que tudo isso, na realidade, seria uma grande bobagem ou pior, seria talvez uma grande conspiração visando algum tipo de disputa de poder, visando, vamos dizer, combater o desenvolvimento de certos países, fazer com que o imperialismo dos países ricos, dos metacapitalistas, ou seja lá o que for, se abatesse sobre os países como o nosso, que tem, por exemplo, grandes reservas de terra, que tem um espaço como o da Amazônia, e seja lá o que for. Ou seja, você tem aí toda uma teoria da conspiração que vem acompanhada desse negacionismo, disso que a ciência mostra. E o fato é que esse negacionismo, na realidade, ele não é alguma coisa que aparece apenas agora em relação ao clima. Isso, por exemplo, foi muito presente durante a pandemia, quando se tentava também negar que o vírus fosse realmente algo perigoso, ou tentar apresentar curas milagrosas ou curas sem comprovação científica, como aquelas que poderiam ser proporcionadas pelo uso da cloroquina, da ivermectina e sabe-se lá mais o que, até ozônio, e poderia ser, ozônio retal poderia ser uma forma de cuidar da Covid, ou seja, ou ainda que havia tudo aí, na realidade, sendo produzido por uma conspiração chinesa, ou quem sabe sino-russa. Ou seja, uma série de histórias que não fazem muito sentido e que negavam não só a gravidade da pandemia, mas as suas características, Como é que esse vírus se desenvolveu, quais poderiam ser as causas, as origens desse vírus, o que o teria provocado. Enfim, o negacionismo está presente aí em uma série de coisas e mais recentemente, inclusive, nós tivemos um debate até com um certo tom de ópera bufa, na Câmara dos Deputados, em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era acusado por deputados bolsonaristas de ser ele um negacionista em função da maneira como ele lida com as contas públicas e a forma como ele vem apresentando a situação do gasto público no Brasil. Veja, esse tipo de situação era até engraçada porque o ministro respondeu aos seus críticos dizendo o seguinte, falou, olha, se eu sou negacionista, o que são vocês? Eu nunca falei que a Terra é plana, nunca disse coisas dessa natureza, Para mim, a Terra sempre foi redonda e tudo mais. Ou seja, o negacionismo apareceu até no debate econômico mais recentemente. Enfim, para tratar desses temas, eu tenho aqui dois convidados que trabalharam muito detidamente em cima do assunto. Um deles é o professor José Svacco, do IESP, da UERJ, que também é pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, centro de pesquisa sediado em São Paulo, o IESP da UERJ é um instituto, melhor dizendo, de estudos sociais e políticos que fica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
E ele é um dos organizadores e autor de vários verbetes deste dicionário aqui, o Dicionário dos Negacionismos no Brasil, que saiu pela CEP Editora, e que tem aqui dezenas de autores elaborando em cima de vários temas relacionados à questão do negacionismo, inclusive falando diretamente do próprio negacionismo, né? E o José Svaco vai ser um dos nossos convidados de hoje a tratar exatamente desses temas para a gente chegar em toda essa discussão que nos tem afetado no período recente. E a outra convidada é a professora Lorena Fleury, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora do Departamento de Sociologia e do programa de pós-graduação em Sociologia, aliás, e dos programas de pós-graduação, o em Sociologia e também o em Desenvolvimento Rural. Além disso, né, a Lorena, ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, o TEMAS. E faltou eu mencionar, em relação ao nosso outro convidado, o Zé Svaco, que ele é também pesquisador do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Participa, que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq e reconhecido pelo CNPq, que estuda participação e sociedade civil, né? O José Svaco, que é um cientista social, né, e atua lá na área de sociologia dentro do IESP da UERJ. E mencionar uma coisa também super importante, que esse livro, né, o Dicionário dos Negacionismos no Brasil, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti na categoria Ciências, dada a sua amplitude, dada a sua abrangência, e eu li vários dos verbetes aqui. É realmente um trabalho tremendamente interessante para vários temas relacionados a essa temática. Bem, já falei bastante, apresentei os convidados. Eu quero dar primeiro as boas-vindas aos dois, agradecer muitíssimo eles terem topado fazer essa conversa, que a gente está gravando aqui no feriado de Corpus Christi, essa conversa, terem interrompido seu feriado para poder vir aqui conversar. E começo, enfim, perguntando primeiro ao José, que é um dos organizadores aqui desse livro. Zé, você pode explicar o que levou vocês a quererem escrever e publicar um dicionário sobre os negacionismos no Brasil? Por favor. Oi, Cláudio. Oi, Lorena. Bom, a gente começou com essa reflexão, era 2020, foi com a pandemia mesmo, né? A gente fez 2 mesas na Ampox, uma em 2020 e outra em 2021. Né? Eu e o Raton, Zé Luiz Raton, da Federal de Pernambuco. A gente vinha... É o outro organizador da obra, né? Eu esqueci de mencionar, né? Que a obra é sua e do Zé Luiz Raton. A gente vinha discutindo, né, um pouco o que estava acontecendo ali naquele contexto de resposta imediata à Covid, né? Eu já vinha há 15, 10 anos estudando movimentos sociais, mas sempre com um corte progressista, né? E aí eu pensei, não, aqui tem uma outra coisa acontecendo, o que está acontecendo aqui? E aí, a literatura já estabelecida, ela tratava muito de mudança climática, o negacionismo climático sempre já era um objeto muito consagrado dessa literatura, e também a negação do Holocausto. Isso era outro tema bastante central nessa literatura. Só que eu pensei, eu junto com o Raton, né, pensei... A gente tem muito cientista social fazendo coisas diferentes que tem a ver com isso aqui. Então, esse foi um pouco o espírito do dicionário. Então, quem já trabalhava, por exemplo, a Lorena, a gente convida ela porque ela já trabalhava em alguma coisa relativa a meio ambiente. Né? Então, foi como aproveitar a expertise que já estava acumulada Ninguém passou a estudar alguma coisa ali. Né? Então, os convites, eles foram muito positivamente recebidos, porque não era um grande esforço, porque o pesquisador já tinha uma trajetória de 15, 20, alguns pesquisadores de 30 anos nesses temas, né? Seja conservadorismo, seja comunicação, seja política, né? Então, são aí quase mais de 100 verbetes, né? São mais de 70 autores, e todos mostrando um pouco esse acúmulo. Né? Então, essa foi um pouco o espírito da obra. Né? A gente fazer uma leitura muito daquele contexto, mas não era conjuntural nesse sentido, porque já vinha... Então, foi um pouco isso. E aí comecei a entrar nesse tema do negacionismo, e aí que também começou uma interlocução mais forte com a Lorena. E a relação disso com as teorias da conspiração? Né? Porque, inclusive, tem aqui no dicionário tem verbete dedicado à questão da teoria da conspiração.
Como é que o negacionismo e as teorias da conspiração se conectam aqui, inclusive na discussão do dicionário? Então, chama conspiracionismo, né? O conspiracionismo, Sim. ele tem uma tradição como abordagem, ele é muito europeu e muito norte-americano, né? Então, são estudos lá que tem 50, 30 anos, né? Eu acho que para o caso brasileiro tem um pouco esse problema das categorias, Cláudio, né? Como que você pensa, as categorias são usadas fora, como que elas ganham uma vida aqui, né? Tem muita gente, por exemplo, falando, a meu ver, de forma equivocada, por exemplo, em movimento anti-vacina. O Brasil, a meu ver, não tem um movimento anti-vacina, né? Os dados da vacinação durante a Covid, eles foram exemplares do que não foi na Europa, onde há um movimento anti-vacina em países como Alemanha e Itália, né? Então, acho que o conspiracionismo, me parece que ele sofre desse mesmo problema, né? Uma definição central do conspiracionismo é o seu caráter de segredo, né? Então, pessoas que estão em segredo dizendo que há uma manipulação, como você falou aqui, os metacapitalistas, eles estão em algum lugar, né? Então teria um grupo conspiratório fazendo isso. Então a noção de segredo é muito forte aqui. O fato é que, como a gente vê no caso do negacionismo brasileiro, não tem segredo nenhum, as pessoas estão no parlamento falando as suas teorias conspiratórias. Então isso não é um conspiração, entende? Tem que pensar um pouco como que essas categorias elas viajam melhor ou pior. Então acho que não dá para comprar todas as categorias desse norte e naturalizá-las aqui, né? Então você poderia dizer, mas os dados de vacinação para jovens e para crianças e adolescentes ela tá caindo, mas ele já vem caindo antes da pandemia. Então é um problema institucional, não é um problema da pandemia, né? Então acho que as correlações, as causações aqui elas têm que ser muito bem pensadas, porque a gente também não pode usar, você deu aqui o exemplo do Haddad, né? A gente tem que pensar em negacionismo de um jeito bastante razoável, né? Porque a gente não pode usar isso como uma categoria de acusação, como está sendo, hoje virou uma arma política, né? Eu acompanho a saída do termo negacionismo na imprensa, já faz pelo menos 3 anos que a extrema-direita acusa o Lula de negacionista. Então virou uma retórica política muito forte, né? É um termo que está comunicando muita coisa, mas para nós, né, para fins de análise, é fundamental que a gente não use como uma categoria de ataque, né? Que tem uma postura mais compreensiva aqui. E para isso é importante a gente pensar um pouco essa mediação aí das categorias. Conspiracionismo, não tenho certeza que seja, né? Acho que para casos europeus, né, onde você vai lá e vê os grupelhos, né, fazendo isso, se escondendo e dizendo que são os outros, o sistema, a ONU. A ONU é uma das grandes dessas, né? Que estaria manipulando. Eu acho o sistema incrível, porque o sistema é uma coisa tão genérica e abstrata, né? O sistema. Sabe, sei lá o que é isso? Onde está isso? E simultaneamente, Cláudio, também tem que pensar de um jeito um pouquinho mais reflexivo também. A gente tem que se questionar um pouco também em que medida as nossas teorias elas não têm tem um ranço conspiratório também. Quando os seus colegas não falam, o sistema, sabe? Calma. O sistema está cansado, né? Então, entende o que eu quero dizer? Tem que esse universo dos negacionismos, dos negacionistas, ele nos bota para pensar muita coisa, né? Então, e para pensar as nossas próprias categorias. Lorena, você escreve um dos verbetes aqui tratando da questão do antropoceno, né? E essa é uma discussão que inclusive apareceu recentemente na mídia em mais de uma ocasião. Eu quero primeiro mencionar aqui uma entrevista muito interessante, saiu na Folha de São Paulo, com um pesquisador sueco, o Johan Hockström, né, que, enfim, falava que até o negacionismo climático, né, ganhando força no debate agora, é até um sinal positivo, porque no fim das contas mostram que aqueles que estão defendendo as medidas ambientais necessárias para tentar combater o aquecimento global, né, as medidas mitigatórias, estão, na realidade, ganhando força, tanto que o outro lado reage, né, e aí reage com o negacionismo.
E no meio dessa entrevista, uma das coisas que ele menciona, né, e ele até lamenta isso, é que a ideia de antropoceno, né, objeto do seu verbete, ela acabou não se mostrando vitoriosa numa decisão que foi tomada aí num fórum internacional dos geólogos, né, que definiria, afinal de contas, se a gente está ou não numa nova era geológica. E essa questão está muito conectada, claro, como eu acabei de falar, com as mudanças climáticas, com as transformações ambientais, e nós vimos aí na tragédia ambiental que se abateu sobre o seu estado, né, o Rio Grande do Sul, onde você está agora, todo um discurso também negacionista aparecendo. E às vezes aparecendo até de formas que chegavam a ser, mencionei isso aqui 2 programas atrás, chegava a ser, tragicômicas, né? De vereadores numa Câmara do interior do Rio Grande do Sul dizendo que, olha, plantar árvore é um problema porque é lá que ocorre mais desbarrancamento. Né? Ou seja, coisas desse naipe, assim, de maluquice, se a gente for pegar. Sem falar, claro, naquele negacionismo mais tradicional relacionado à questão do clima, de que não há nada a ver com intervenção humana, que é justamente a questão relacionada ao antropoceno, nessas mudanças. Você pode falar um pouco, situar essa discussão do antropoceno, das mudanças climáticas, da questão ambiental dentro dessa discussão mais geral do negacionismo, e aí, até porque que entrou o seu verbete aqui nesse dicionário? Por favor, Lorena. Então, olá, Cláudia, olá, Zé, uma alegria enorme estar conversando com vocês aqui, né, e com a audiência do seu canal. Eu acho que essas questões que você traz são super interessantes porque mostram justamente o que eu acho que tem de mais rico nesse debate sobre mudanças climáticas e antropoceno de forma mais ampla, e que é justamente o ponto onde o negacionismo se torna também um campo muito frutífero de análise, é porque eles tratam de temas que, você, por um lado, conectam campos de estudos diferentes, de atuações muito diferentes, eles também eles repartem, né, e refluem em diferentes situações. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que se a gente pega, né, essa situação do antropoceno, o conceito do antropoceno ele é muito interessante porque ele surge de um debate propriamente geológico, né? Então a discussão seria a discussão sobre estamos ou não numa nova época geológica, né? E o quanto que essa nova época geológica pode ser caracterizada pela ação humana sobre a natureza, né? Ele começa como um debate muito específico e muito disciplinar, mas o conceito, ainda antes de ser validado no seu próprio campo de origem, ele extravasa essa discussão e ganha um amplo alcance, a ponto de que hoje a gente vê trabalhos circulando e falando sobre antropoceno, né, nas mais distintas áreas, né? Então a gente tem das belas artes, a sociologia, né, as próprias ciências climatológicas utilizando o conceito. Isso foi se dando ao longo de uma série, né, de vários anos, enquanto estava sendo debatida, né, a categoria na comissão de geoestratigrafia, e aí, por fim, essa comissão chega à conclusão de que a gente não tem evidência científica suficiente para falar que estamos em uma nova época geológica, segundo, né, os parâmetros e princípios ali da demarcação de épocas geológicas. Ainda assim, o conceito não perde força porque ele já ganhou vida própria, né? Ele já está circulando, né? Justamente porque ele foi muito hábil em capturar essa sensação mais ampla de que, bom, a humanidade já está interferindo, né, na forma como o sistema terrestre age de uma forma quase que inexorável. Então, a produção de causalidade, né, entre a ação humana e o contexto das mudanças climáticas, ela é super central para a gente chegar, inclusive, à objeção, né, às mudanças climáticas, ou seja, no negacionismo climático. Porque uma vez que a gente estabelece, bom, as mudanças climáticas que a gente tem visto acontecerem, né, de uma forma cada vez mais intensa, frequente e acelerada, se elas são causadas pela ação humana, a gente produz um nexo de responsabilidade, né? A gente consegue produzir essa assunção, né? Se percebe que, então, há responsáveis, né, por essa ação, e isso implica, né, responsabilizar também estar apto a responder. Então, eu preciso dar respostas em relação a isso, né? Isso tem uma série de implicações que justamente suscitam a reação, né? Suscitam o negacionismo a essa constatação, né? Então, se tem responsabilidade, de onde que está essa responsabilidade? Como que a gente deve responder, né? E aí a gente sabe que
sempre as constatações, as evidências científicas, né, enfim, elas estão inseridas em regimes de verdade, né, ou seja, elas estabilizam, elas se inserem e estabilizam, desestabilizam relações de poder, né? Quando se estabelece a constatação, então, de que, bom, a gente está respondendo, a gente está vivenciando eventos extremos, porque há responsabilidades em relação a isso nas quais a gente precisa intervir, isso sugere, então, que a gente vai precisar mudar algumas coisas, né, nesse regime de poder que está nos conduzindo a isso. E isso se torna um ponto de obstrução, né? Então, o negacionismo climático, eu acho que ele precisa ser entendido muito também dentro dessa chave, né? Então, não é exatamente um negacionismo genérico que vai rejeitar a ciência, até porque, enfim, a gente tem uma série de controvérsias científicas, né, dentro da formulação mais ampla do negacionismo climático, mas ele é, muitas vezes, uma obliteração, né, ou mais até, eu gosto muito dessa vertente de estudos que vai falar da produção de ignorância, né, ele está mais voltado, muitas vezes, a produzir ignorâncias em relação a muitas dessas responsabilidades que estão vinculadas, né, às mudanças climáticas, e aí, por isso se torna frente de disputa, né? Isso se torna frente de controvérsia e de disputa. Quando a gente vê uma situação como a que está acontecendo agora, né, no estado do Rio Grande do Sul, em que a gente tem uma catástrofe de grandes proporções, né, a gente tem um elemento que eu acho que salta muito aos olhos, que é o seguinte: a experiência direta das pessoas já está muito diretamente afetada, né, por esse evento extremo. Né? Então, assim, a enchente, ela está na vida das pessoas, ela literalmente levou embora, né, a casa, enfim, uma série de bens materiais da cidade, né, a cidade de Porto Alegre, que é a cidade onde eu moro, colapsou. Então, não tem como você negar a materialidade dessa experiência vivida. Mas a questão é como que a gente produz as mediações, né, entre essa experiência vivida e os processos mais amplos que estão em curso. E é aqui que se dá que não adianta a gente falar assim, olha, a ciência, né, já consegue demonstrar apenas como um fato em si, né, porque as pessoas precisam que haja mediação entre esse acontecimento e o processo mais geral de mudanças climáticas, e a seca na Amazônia, e, enfim, uma série de outros contextos. E é justamente essa mediação, né, essa conexão entre a experiência vivida que as pessoas estão atravessando agora, nesse momento, né, e esse fenômeno mais global, que é obstruída, né, por um negacionismo climático que vai falar assim, não tem nada de conexão global em relação ao que está acontecendo aqui. O que a gente está vendo, né, são fenômenos, enfim, Porto Alegre já alagou antes, isso aqui, e aí vão se obliterando, então, os entendimentos que possam levar a uma possível responsabilização. É dessa forma que eu entendo, né, a relação entre um negacionismo climático, né, e uma negação, por exemplo, de um próprio conceito de antropoceno e uma própria conexão mesmo, né, entre a tragédia e as mudanças climáticas de uma forma mais ampla. Aliás, falando da questão do Rio Grande do Sul em particular, né, aliás, você falou essa coisa das perdas materiais, a inundação, eu escutava hoje mesmo, logo cedo, uma notícia no rádio que me deixou impressionado, né, que parece que mais de 300 mil automóveis, veículos, né, foram destruídos nessa enxurrada. 300 mil no Rio Grande do Sul. E aí você tem, claro, além do problema do prejuízo material que as pessoas têm, que evidentemente não é pequeno, né, um carro é uma coisa cara, você tem o problema de que as seguradoras não dão conta de cobrir tanto sinistro assim, né, e você tem o problema do que fazer com o resíduo que se gera. O que você vai fazer com esse monte de sucata? Porque são 300 mil carros, pelo menos, que são perdidos, você vai ter que dar alguma destinação para isso, e num intervalo minúsculo de tempo você vai tendo consequências em cascata, né? Mas o que eu queria te perguntar em relação a isso, conectando um pouco essa discussão da responsabilidade global, né, com a responsabilidade local, né, já que você conectou essa questão das mudanças a essa responsabilização das intervenções humanas, muito se falou das mudanças na legislação ambiental ocorridas no Rio Grande do Sul no período recente, né? O governador, inclusive, foi alvo aí de críticas severas, mas é claro que isso passou na Assembleia Legislativa, então não é só o governador, é também a Assembleia Legislativa, a sua maioria ali, a maioria que lhe dá apoio, que muito provavelmente tinha essa gente, eu diria que até talvez mais do que ele, imagino, ele deve ter sido mais caudatário desse processo do que o próprio propositor dele nesse tema, imagino,
né? Mas o fato como é que a gente conecta essa responsabilização local com a global? Porque, por um lado, fala, não tem problema a gente aqui acabar com as matas ciliares, porque o problema é global, não é nosso. Né? Parece uma espécie de free rider, né, colocada para a questão ambiental. Né? Eu posso aqui devastar a batalha porque que sou eu no meio dessa inundação? Digamos assim, ela é muito maior do que uma gota no oceano. Você pode falar um pouco dessa importância das políticas locais ou regionais para a questão ambiental e para o impacto de um episódio como esse? Claro. Sim, eu acho que esse aspecto dessa desconexão, né, que foi produzida entre as políticas ambientais e as consequências climáticas, ele é muito central, inclusive na fala do governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, pós-evento, né, extremo, porque o que a gente vê, assim, eu acho que isso para mim foi muito sintomático de justamente dessa obliteração da conexão entre, inclusive, clima e políticas ambientais. Se você pega o próprio governador do estado do Rio Grande do Sul, ele sempre se colocou na arena pública como uma pessoa aberta à discussão climática, né? Que inclusive estaria instituindo um fórum gaúcho de mudanças climáticas, que estaria discutindo, levando adiante a discussão das políticas climáticas em nível estadual, né? Só que tratando o clima como uma questão completamente dissociada, inclusive das políticas ambientais. Então, na versão pública, né, na fala dele no debate público, não seria contraditório se produzir um desmantelamento das políticas ambientais e uma defesa de uma posição pró-adaptação climática, por exemplo. Né? Porque justamente dentro desse discurso interessa tratar o clima como se fosse uma caixinha muito específica de políticas muito setoriais, de ações que, por exemplo, poderiam dizer respeito, enfim, a discussão sobre a conversão da frota de ônibus para de base elétrica, etc. Ou seja, aspectos muito pontuais que justamente impedem que se possa ver que o debate sobre clima não é um debate setorializado, mas ele é um debate que diz respeito sobre todo um reordenamento dessas relações cidade-natureza. E aí, no caso das políticas ambientais, aparece isso. Ele se coloca muito, vinha se colocando muito abertamente, né? Claro que não só ele, porque ele tem toda essa base, né? Como você já citou, e enfim, isso ressoa muito com a discussão do agronegócio, que, né, como no restante do Brasil, que no Rio Grande do Sul é também muito forte, mas ele se colocava como uma pessoa pró-desmantelamento das políticas ambientais, porque as políticas ambientais estavam atrapalhando, né, aquela velha lógica do licenciamento ambiental, atrapalhando, né, o empreendedorismo, colocando freios, né, a possibilidade de exploração. E isso como se fosse algo não contraditório. Né? Eu acho que, assim, quando a gente... É um desafio muito grande, porque o clima ele diz respeito às questões ambientais, mas não apenas. Né? Então, a gente precisa justamente mostrar que as políticas ambientais e o desmatamento, né, e o uso ou não de área de beira de rio para finalidades agrícolas ou industriais, ele tem a ver com a discussão climática e que isso necessariamente também tem a ver com discussões econômicas e que isso tem a ver com uma discussão sobre indústria. Eu acho que é enxergar como que esses diferentes pontos confluem e se conectam, a grande originalidade que o debate sobre mudanças climáticas pode trazer para o entendimento da contemporaneidade, né? No sentido de que, assim, o que hoje se coloca como a grande questão climática é justamente essa chamada para a atenção de que a gente não pode tratar essas esferas como esferas setorializadas, que não adianta a gente continuar dissociando, né, a atuação ambiental e política ambiental de atuação industrial e discussão econômica, que isso é completamente falaciosa, essa separação. E isso é muito difícil porque coloca em xeque também essas escalas, como você falou, né? Então, assim, a gente está falando como que desmatar a beira de um rio aqui se conecta com um fenômeno mais global, né? Se conecta, pois justamente essa lógica de pensar a escala como se fosse um conjunto de caixinhas, ela está falida, né? A gente está falando em um sistema, numa lógica sistêmica, no sentido de uma interconexão mesmo, né? Que não pode ser repartida nessas diferentes frentes de escala.
respondendo de um jeito mais sintético, eu acho que é justamente a conexão, o ponto interessante que o debate climático pode trazer, e exatamente por isso também o ponto negligenciado ou obstruído dos debates que vão falar que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Justamente enxergar como justamente essas questões se conectam. Agora, a gente mais recentemente, eu não sei se vocês viram, assumiu, né, a nova presidente da Petrobras, e ela foi justamente questionada sobre a exploração do Petrozonas, né, e a pergunta, não sei se vocês viram essa entrevista, mas ela é muito interessante para esse tema que a gente está debatendo, porque ela é questionada, a pergunta faz essa vinculação. Olha, qual a sua posição em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, considerando que nesse momento o Brasil está sofrendo uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul. E a resposta da presidente da Petrobras a primeira fala dela a gente não explora petróleo no Rio Grande do Sul. Ou seja, é justamente negando a possibilidade de se pensar numa escala conectada, de produzir essa causalidade múltipla, né? E aí a entrevistadora fala, não estou falando que vocês exploram petróleo no Rio Grande do Sul, estou falando que a exploração de petróleo tem a ver com o que está acontecendo no Sul. E aí ela volta e fala assim, não, mas no Rio Grande do Sul já alagou em 1941. Poxa, né? Parece conversa de bolsonarice, não da presidente da Petrobras no governo do PT, né? Olha, Cláudio, para mim foi assim muito, vou te dizer bem sincera, angustiante ouvir a presidente da Petrobras nesse governo dar esse tipo de resposta, porque é uma resposta seguindo a cartilha negacionista, né, muito protocolarmente, né? Não sei o que o Zé acha sobre isso, né? Mas eu consigo imaginar. É muita saída, né? De justamente cortar os pontos. Uma resposta até, vamos dizer, diferente. Ela falou, olha, não, eu reconheço tudo isso, mas veja, a gente não vai parar de usar petróleo amanhã, então ainda faz sentido explorar. Podia ser mais sem ser negacionista, mas não, ela foi direto no discurso negacionista. É impressionante. Ela abraçou o discurso negacionista. É isso, eu não esperaria que a presidente, né, de uma empresa exploradora de petróleo fosse fazer um discurso anti-exploração de combustíveis fósseis. A gente não precisava que ela chegasse a tanto, né? Exatamente. Mas ela poderia ter falado ali alguma coisa sobre transição energética, poderia ter falado... Não, ela seguiu a cartilha do negacionismo, né, Zé? O que você acha disso? Eu acho... Enfim, esse objeto e todo esse drama, né, ele levanta coisas repletas de consequências políticas para a gente, né? Veja isso, Cláudio, que a Lorena está falando. Então, a responsabilidade, né? Então, é isso. Primeiro, que você não pode fazer um diagnóstico, as ciências climáticas, né, mesmo a geologia, a antropologia, não pode fazer um diagnóstico apocalíptico. Por quê? Se ele diz assim, já foi, a Terra não tem mais jeito, então você desresponsabiliza, você não tem o que fazer. Né? Se chegou um nível de... Foi o inferno, vou abraçar o capeta, né? Algo assim. Exato. Então tem que segurar um pouco a onda. Olha o tamanho do desastre que está acontecendo. E já tem seca prevista na Amazônia para o segundo semestre. Seca brava. Né? Então tem o problema da responsabilidade que os grupos reais, não é conspiração, né? Traduzidos em bancadas, ali, agronegócio, né? Se eles realmente eles vão obstruindo essa agenda, né? E vão minando bem, né? Tem sido bastante exitosa até aqui. Então, obstruindo, e a Lorena levanta outra coisa interessante, que é a coisa a produção da ignorância também, né? Então, vai desinformando sistematicamente, né? Beleza. Só que tem de um outro lado dessa discussão, que eu acho igualmente interessante, que é o simbolismo ao redor da causalidade, né? Porque não é simplesmente não é negar, não é isso, né? Não é só isso, não é sobretudo negar, né? Aqui você veja as respostas que foram dadas no Rio Grande do Sul. Isso está acontecendo, ou seja, estabelecimento da causalidade, isso está acontecendo porque tem muitos terreiros nesse estado. Sim, então aquele racismo religioso gritando. Né? Então, tá entendendo como a causalidade está repleta de simbolismo. Teve agora uma cidadã que falou que está chovendo assim no Rio Grande do Sul porque o governador é gay.
Meu Deus. Tá entendendo, Cláudio? Então, eu acho interessante isso, como esse universo, que ele não é só científico, não é sobretudo científico. Eu estou falando de um extrapolamento, uma coisa que vai muito mais longe, como as pessoas, elas preenchem a ciência com muito imaginário, né? Só que esse imaginário, já que é esta sociedade, ele muitas vezes é escroto mesmo. Escurantista, né? Para dizer o mínimo. Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ir pegando, né? Então, você tem, de um lado, essa dimensão profundamente político-econômica, né? Então, são interesses, estou falando de capital mesmo, de milhões de dólares. Então, isso aqui não é uma piada, né? Porque você mudar uma legislação ambiental, você responsabilizar atores, né? Não só governos, estou falando de atores econômicos, né? Isso tem implicações gravíssimas para os interesses. E, de outro lado, essa dimensão muito simbólica do imaginário que é mobilizado, né? Tanto, aí duplamente, de um ponto de vista mais sistemático, então eu acho que é isso que é esse negacionismo, na medida de uma ação coordenada, né, cujos fins são, né, materiais, muitas vezes morais também, né? Então isso é uma coisa. E outra dimensão, igualmente, daí desse lado simbólico, desse imaginário, de como as pessoas preenchem essa causalidade com o seu racismo, com a sua homofobia, né? Então, veja que é muito interessante isso que a Lorena traz. Então, o clima, ele não é, simultaneamente, não é apenas a política climática, não é só a política climática, né? Ele é toda a sociedade, nessa extensão mesmo, né? De camadas, escalas que a gente não está nem percebendo, mas a todo momento preenchendo de conteúdo, né? Preenchendo de sentido, de conexão. Uhum. Agora, exatamente. E aí, só se me Lorena. permite, Cláudio. Claro. Não, só para voltar ao gancho, né? E que isso exatamente, eu entendo, né? Por isso que o Zé está afirmando que a decisão da comissão de estratigrafia deixa de ser tão relevante para a gente falar ou não em termos de antropoceno, né? Então ela se torna um feixe, né, dessa discussão, desse debate, mas que está muito além, porque justamente quando a gente está discutindo antropoceno, a gente está discutindo de uma forma mais ampla, né? Que nome nós, enquanto sociedade, aí esse nós aqui também pode ser, né, fragmentado de muitos jeitos ou não, mas como que a gente vai nomear o tempo presente no qual a gente está vendo todo esse reordenamento das relações, né, relações entre pessoas, entre grupos, relações de pessoas e grupos com o rio, com a chuva, com a ciência, né, com as produções de conhecimento, tudo isso acontecendo de uma forma que está se remodelando para alguma coisa. Como que a gente vai nomear isso, né? E que está no qual, então, uma série de mediações, uma série de produções de sentido estão sendo feitas e disputadas, né? Estão sendo constantemente e assintosamente disputadas na sociedade. Então, eu acho que, enfim, acho que essa última frase do Zé volta muito naquela sua pergunta inicial, tal, quanto que a discussão da comissão de estratigrafia tem ou não a ver com o que a gente está vendo em relação, né, ao contexto presente e aos negacionismos também em relação à discussão climática, né? Pode falar, Zé. Cláudio, se me permite, então a Lorena que fez como a sociedade se relaciona com o meio ambiente, consigo própria, né? Mas, Cláudio, acho que o que esse drama do Rio Grande do Sul também está levantando é como a sociedade se relaciona com o Estado, né? Porque você tem uma reação ali, Cláudio, as barbaridades que estão acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, elas são assim inomináveis, tá? É um nível assim de anomia, para quem conhece, é desesperador. Um caso, grupos no interior estão se armando para se defender de saques, né? Então, numa retórica muito anti-Estado, né? O Estado não nos protege, a gente faz por nós. Ou ainda, uma retórica na qual a gente não precisa de Estado, a gente precisa de mercado e sociedade civil. Nós por nós, né? Então, quer dizer, essa tragédia, ela mostra, a meu ver,
que o Estado, por si, não teria como dar conta do que está acontecendo agora. Não tem como, sozinho, responder a isso. Então, precisa de uma solidariedade organizada na sociedade civil, sem dúvida, e também do mercado, né? Então, acho que nos recoloca como que a gente pede o protagonismo do mercado, o protagonismo da sociedade civil, sem emular uma retórica neoliberal. Eu não estou dizendo que não precisa de Estado. Eu só estou dizendo que o Estado não é suficiente para algumas coisas, ou para boa parte das coisas, ele não é suficiente. Precisa, sim, da mobilização civil e dos atores econômicos. Mas isso não quer dizer menos Estado, está entendendo? Que também não são suficientes, né? Exato. Né? Não são suficientes e não são parâmetro de direitos. Né? Você não vai deixar na mão de agentes privados o armamento, a segurança. Né? Então, sobre isso tem o verbete porte de armas no dicionário, fazendo o jabá. Mas está entendendo? Também então nos coloca outra questão, que é como que nós, como sociedade, nos relacionamos com o Estado. Né? E como que a gente, como teórico, como analista, vai defender um protagonismo extraestatal sem necessariamente virar para uma demissão ou uma diminuição do Estado. Agora, uma coisa interessante surgiu dessa sua intervenção, né? Muito do negacionismo, inclusive parece que o próprio conceito de negacionismo, você mencionou no começo, inclusive, a questão da negação do Holocausto, né? Mas tem uma negação também do conhecimento científico, e acho que nas suas várias ramificações. Né? Quer dizer, tem a negação do conhecimento científico sobre as mudanças climáticas, sobre as questões de saúde, sobre a história, né? Que aí vai desencadear com uma coisa do Holocausto, ou a negação de que teria, por exemplo, havido tortura na ditadura militar e por aí vai. Então a gente tem vários negacionismos colocados nesse campo. Agora, você está levantando um ponto que me parece que leva a discussão do negacionismo para um segundo patamar, que não é só, digamos, negar o conhecimento sobre certas coisas, certos fatos, mas é também negar, mais do que o conhecimento, o papel de certos atores. E nesse caso aqui você está falando do papel do Estado, né, que tem um papel crucial. Claro, saber da importância do Estado passa pelo conhecimento da importância do Estado. Mas a gente está falando de uma coisa que tem, me parece, um segundo grau de consequência, que é, eu vou tirar o Estado disso e vou delegar aos agentes privados a incumbência de fazer todas as coisas. Dá para chamar isso também de negacionismo, ou eu estou aqui esticando demais o conceito, Zé? Veja, eu não quero me comportar como o Papa que vai decidir o que é o que não é. Né? Infalível, inclusive em questões de doutrina. Veja, eu acho fundamental, né, eu acho que é um termo que ele se instalou de um jeito que os próximos 50 anos vai ter que lidar com isso pública e politicamente, tá? Então, e muita gente fala, Zé, mas não seria melhor usar outro termo? Porque hoje é qualquer coisa, como eu comecei falando, né? Uma categoria de acusação, né? Então, pode ser muita coisa. Embora, desculpa, às vezes correta, né? A acusação em alguns casos, né? Mas, Cláudio, veja, como eu estou trazendo a discussão muito para o plano simultaneamente político, material, e de outro lado, imaginário simbólico, a questão da correção, eu não sei se ela vai nos levar muito longe. Entende? Então, quando eu estou analisando uma retórica, uma performance negacionista, vai ser pouco, vai ser trivial eu dizer existem provas que. Não é isso. Me parece que não é essa a nossa tarefa. Entende? Eu acho que é mais, no ritmo do que você estava falando, seria mais se perguntar como que essas retóricas, essas performances, esses grupos, eles produzem versões de agência, que é isso que você está falando, né? Sim. É culpa de fulano, é culpa de ciclano, né? Então, acho que é um pouco mais por aí. Não tem papel para você aqui. Exato, né? Porque, e veja que isso, para mim, né, acho que outras pesquisas, outras gerações dessa agenda, elas podem entrar muito mais fortemente na dimensão da grana, do recurso em jogo, tá? Mas, para mim, é muito caro a dimensão político-eleitoral disso.
né? Então, você tem uma tradução muito forte. Eu estou em vários grupos de WhatsApp, de grupos negacionistas, e é sempre o deputado, o vereador, o ex-presidente, tá entendendo? Então, mas essa é uma escolha minha. O meu enquadramento me leva para essa dimensão, né? Tem uma outra que eu não negligencio, que existe, mas acho que eu também não daria conta nesse momento da minha pesquisa. Mas sim, eu acho que não se trata de você, é, como se diz, é, denunciar, você desconstruir uma retórica negacionista. Não, isso talvez na mídia, talvez num jornal, né? Acho que, olha, não, esses fatos existem, joia. Mas para fim da compreensão mesma, né, a coisa é muito mais ampla. Ele está falando de um jeito, de como essa sociedade está se organizando, né? De como ela está, na verdade, quase que disputando projetos de futuro. É isso que está em jogo. Elas estão dizendo assim, a gente vai ser isso, a gente quer ser isso ou não quer ser aquilo, né? Então, eu entendo um pouco a tua pergunta, mas não arriscaria, e não de quem quer entrar nesse universo, acho que não vai bem, não se trata de negar a negação, não é isso. Me parece que não é essa a nossa tarefa aqui. E qual é, então? É um pouco o que a Lorena falou, é a produção de mediações, né? É você entender esse imaginário corrente e extrair dele algo. Você está vendo que essa beira de rio aqui, ela tem a ver com, né? Entende? Por quê? Porque a O ciência, fluxo da água e tal. Exato, porque a ciência, ao contrário do que os cientistas imaginam, ela não comunica. Ela não é, o resultado científico, ele não diz algo ao público. Nunca. Uhum. Ele é constantemente mediado, né? Então, por isso eu estou dizendo, Cláudio, quando vem essa retórica racista, vem essa retórica homofóbica, ela é a própria mediação pela qual a pessoa está imputando causalidade. Ela acha que aquilo é a causa. Entende? Então, a gente deve, além de fazer a pesquisa, fazer pesquisa sistemática, avaliada por pares, para ter todo um regime ali de construção do consenso científico, a gente precisa disputar esse consenso extra-científico, porque o nosso achado não vai informar por si só, né? Simultaneamente, e aí que o problema, a gente não vai automaticamente virar influências, a gente não vai conseguir converter as massas, não vai, né? Porque tem uma parcela da população, o eleitorado muito radicalizado, ele não vai mudar a opinião com base em divulgação científica. Tem que ter uma certa modéstia também, não é assim? Então temos que fazer a divulgação e a popularização vão salvar, não vai salvar nada, né? Ela tem que entrar nesse meio de campo embolado, sem dúvida, mas não ache, você não vai levar as luzes a ninguém. Entende? Ela pode complicar, ela pode, né, eventualmente dar nomes, de responsabilizar. Sim, é fulano, é beltrano, é tal empresa, é tal partido, sem dúvida, né? Mas a divulgação não vai ilustrar nem isso. Isso me parece fundamental, porque tem uma parte do eleitorado que não é a sua maioria que não vai mudar de opinião. Quem está muito radicalizado simplesmente não vai. Você pode falar o que você quiser, vai continuar dizendo que é porque tem muito terreiro. Então, tem que ter aqui uma modéstia mesmo, né? Não sei o que a Lorena acha disso. Lorena? Não, eu concordo plenamente com isso que o Zé está falando. Eu acho que tem muito... e eu acho que quando a gente estuda, por exemplo, política climática, isso fica muito evidente, né? Então, a gente tem há mais de uma década consenso na comunidade científica sobre a realidade das mudanças climáticas, sobre a gravidade e sobre a ação humana enquanto elemento fundamental dessas mudanças climáticas. Agora, essa produção de evidência
ela não implica necessariamente, né, política pública, por exemplo. Né? Então, a gente tem um meio de caminho que não diz respeito apenas à falta de informação. Né? Então, é muito falacioso essa ideia de que, bom, então, se as pessoas forem bem informadas, né, isso que o Zé está falando, se a gente fizer uma boa divulgação científica, aí as coisas vão mudar. Bom, o que a gente tem farta evidência disponível é de que não é assim, né? Não se trata simplesmente de transportar a informação científica, né, para os tomadores de decisão ou para os eleitores, né? Porque sempre isso vai estar embebido de uma série de mediações essas que são disputadas, né? E as pessoas, elas vão avaliar essa informação de acordo com o seu conjunto de valores, de acordo com o seu conjunto de interesses, né? Então, voltando um pouco aqui, se a gente pega no caso brasileiro, a discussão sobre mudanças climáticas, se a gente pega os dados de emissão do Brasil, né, em relação a gases de efeito estufa, por exemplo, que é um dos principais indicadores, né, da contribuição de um país às mudanças climáticas, ao aquecimento global, às mudanças climáticas como um todo. No caso do Brasil, onde que estão, né, as nossas maiores emissões? Mudança de uso da terra. O que é a mudança de uso da terra? Na expansão de fronteira agrícola, desmatamento, né? Então, conecta de uma forma muito direta o debate climático com a questão agrária, né, com o agronegócio, né, com a legislação ambiental, né? Então, você negar as mudanças climáticas não é apenas uma oposição à ciência enquanto seu lugar de produção, mas é negar justamente, possa responsabilizar o agronegócio, né, sobre você tirar o agronegócio desse lugar de protagonista das consequências indesejáveis. Então, o agronegócio, né, os setores do agronegócio, os agentes do agronegócio, eles ficam muito favoráveis numa posição de se colocar enquanto, né, provedor de alimentos para o mundo, né, mas não quer que tenha nenhuma vinculação de agência com um desastre, evidentemente. Né, e negacionismo climático, no caso brasileiro, diz respeito justamente a uma disputa dessa mediação, do quanto que essa mediação pode ser feita ou não, ou seja, desse fio que conecta, né, agronegócio às mudanças climáticas, pode ou não ser feito no Brasil. Então, eu acho que o Zé foi muito sagaz ao dizer que tem a ver com agência, no fim das contas, né? Tem a ver com agência e mediação. Quem que a gente vai distribuir, né, essa agência, que estão se dando nesse emaranhado, né, da vida social, né? A política propriamente dita, o locus nas quais essas disputas se encontram. Por isso, não tem como fazer essa discussão de uma forma que não seja uma discussão política, né? Fora da política, não há salvação também para se enfrentar, né, o negacionismo climático. Não, veja, seguindo um pouco a questão aí da Loriana, e também para não ser mal entendido, né? Porque daqui a 10 anos você falou que a divulgação não vai salvar o mundo, né? Sempre tem isso. Não, isso você falou mesmo, e não vai, né? Não vai. Mas pode ajudar um pouquinho. Mas, Cláudio, veja, simultaneamente, eu acho que nós, como acadêmicos, devemos fazer divulgação. Claro, eu estou aqui para isso, inclusive. Exato, esse programa é isso. Né? Então, mas a gente precisa ser dosado também, né? A gente precisa, então, de uma política, as universidades públicas e privadas precisam de um núcleo de jornalismo científico. Não é um núcleo para uma universidade inteira. Cada instituto precisa. Porque os professores não podem, então, ter que fazer pesquisa, orientar, dar aula, publicar. Cuidar da burocracia. Fazer burocracia, administração e divulgar. Tá entendendo, Cláudio? Então você precisa. Então, essa retórica da divulgação, ela tem que ser bem matizada também. A gente precisa, mas não por um dever moralista. A gente precisa de uma política nacional de divulgação. Né? A gente precisa que os próprios alunos sejam formados nisso. Não é simples. Você aprendeu isso na prática, você fez isso. Não é assim você começar uma divulgação. Né? Existe um trabalho de uma expertise de divulgação, de tradução dos dados. Né? Qual é o público que você vai atingir? Como você vai atingir? As associações estão fazendo isso. Né? A ABA, a SBS, a ANPOX,
a BCP. Elas formaram desde a pandemia os seus núcleos. A Lorena trabalhou comigo, né, na Unbox Pública. Né? A gente, então, divulgar... E na SBS também. E eu estou agora na BCP. Então, sem dúvida, a divulgação, sim. Mas não qualquer divulgação. Não, eu estou tentando aqui, Cláudio, não fazer um apelo demagógico. Porque o que eu vejo na defesa da divulgação é muita demagogia, muito populismo. Né? E aí a ironia a ironia Zé, da coisa é que, diante das evidências, até a Lorena mencionou isso, né, de que a divulgação não tem todo esse potencial, se a gente começar a achar que tem, negacionistas somos nós, né? Negando as evidências que apontam em sentido contrário, né? Desculpa, exato. Lorena. Eu dizia Chitãozinho Chororó. Não. Pois é. Não, mas eu acho que é justamente isso, porque a gente tem que entender a divulgação como conhecimento, né? Acho que é isso que o Zé está falando, e agora só fala, Cláudio, vou muito nesse sentido, né? Então a divulgação, ela não é a transposição de um conhecimento, mas ela é uma forma de produção de conhecimento específica, né? E ela é não só uma forma, como uma parte da produção de conhecimento, né? Não é conhecimento se ele não puder também ser divulgado, né? No sentido que faça sentido para o público-alvo, para onde ele tem que chegar. Né? Então eu acho que é aí que faz, né? É aí que a gente que vale a pena investir na divulgação, entendendo a divulgação como conhecimento, né? Que está sendo produzido, então, de uma forma a exatamente participar dessas mediações da vida social. Aliás, eu queria perguntar uma coisa interessante aqui para mim, né? Que me surgiu também aí na fala de vocês e na leitura dos verbetes, né? É muito citada, né, em vários dos verbetes aqui, a Naomi Oreskes, né, que é uma precursora, de certa maneira, dessa discussão sobre negacionismo. Tem até um verbete dedicado especificamente a ela aqui. Tá certo que tem um dedicado ao Olavo de Carvalho também, mas a gente está falando de coisas muito diferentes quando fala dos dois aqui, da Naomi Oreskes e do Olavo de Carvalho. Mas, veja, é interessante que o trabalho seminal e importante, uma referência que infelizmente não foi traduzida para o português ainda, vários dos autores mencionam até esse fato, ele é um trabalho que lida, né, parte ali da discussão da indústria do tabaco, né, que tinha interesse em esconder os efeitos cancerígenos que o consumo do tabaco produzia, e fez toda uma campanha no sentido de desacreditar as pesquisas que apontavam justamente no sentido dos malefícios que o tabaco produz para a saúde. E para isso, inclusive, se valendo aí de pseudociência, né, de cientistas cooptados que tentavam dar uma chancela científica para esse tipo de posicionamento e tudo mais. O que aparece aí muito claramente, assim como aparece, entendo eu, um certo negacionismo que vem de diversos setores econômicos ou mesmo de certos grupos políticos, é o que a gente poderia, aqui eu vou chamar aqui, não sei se o termo é muito apropriado, vocês digam o que acham, de, digamos, negacionismo interessado. Você tem ali o negacionismo com vistas a algum tipo de ganho, seja um ganho econômico, seja um ganho político, por exemplo. Agora, existe, vamos dizer assim, um certo negacionismo sincero, colocar assim, o negacionismo, e também isso aparece em alguns verbetes, e a gente fala, puxa, é muito dura essa realidade, eu a vou negar não para sofrer menos. E aí você diz, bem, não é exatamente interessado no mesmo sentido do outro, é quase que uma reação espontânea, uma reação emocional, aquilo que me é apresentado, eu falo, não quero saber disso, né? Prefiro não saber disso, eu quero acreditar na coisa oposta. A gente pode falar nesses dois tipos de negacionismo, o negacionismo, vou chamar aqui eu, para fins dessa conversa, de interessado e um negacionismo desinteressado? Bom, posso ir, Lorena? Veja, Cláudio, aqui você trouxe um outro termo que me parece também que está aí dialogando com todo esse universo, que é pseudociência, né? E tem uma citação, é uma autora britânica, chama Elga Notwani, e ela tem uma citação exemplar, ela fala assim: boa parte dos pseudocientistas tem uma crença muito sincera no que estão fazendo, né? Nesse sentido que você está falando aí do desinteressado,
né? Então, acho fundamental, seguindo ela e uma literatura bastante de ponta nessa discussão de pseudociência, eu acho que a pseudociência, ela é uma reação, ela é uma categoria de acusação a outros saberes que estão tentando ali dialogar um pouco com as ciências estabelecidas institucionalmente, né? Então, na verdade, quando você está dizendo assim, fulano é pseudociência, você está meio que dizendo, olha, não pertence a essa comunidade, né? Assim, ele é o meu outro, né? E eu acho que a gente poderia abrir mão dessa categoria de acusação, né? Acho que ela não... sobretudo as raízes popperianas, né, são muito exigentes. Nós próprios, muitas vezes, não entraríamos em ciência seguindo as definições muito canônicas, né? E a questão aqui é mais em que medida esses grupos assim, interessados ou desinteressados, me parece que assim, os que são muito interessados, né, têm uma ação coordenada, né, sistemática, visando fins materiais, políticos, eles não compartilham minimamente de um paradigma. Eles não estão interessados em disputar um paradigma, não é esse o problema deles, né? Ao passo que tem outros grupos que não, que eles vão, assim, parcialmente, ele compra uma parte de um paradigma, mas ele está tentando contestar. Isso já nem precisa ser chamado de negacionismo. Ele está tentando... O ceticismo, o questionamento é parte do processo científico, né? Exato, inclusive saudável. Sim, é necessário. Exato, você tem um público... Você tem que rever o tempo inteiro, né? As achados. Vamos ver se isso aqui ainda se mantém, se isso realmente se confirma. Se você vê os achados do Yuri Castelfranc sobre percepção pública da ciência no Brasil, é interessantíssimo, Cláudio. Por quê? Você passou de uma situação nos anos 90, onde os níveis de adesão à ciência eram altíssimos, né? E ele vai tendencialmente abaixando, né? Não despenca, não quero criar pânico, né? Não tem nenhuma crise da confiança na ciência no Brasil. Não há isso. Só estou dizendo que diminui. Como que o Yuri lê esse dado, né? Ele está dizendo, né? O público sai de uma postura desinformada, né? Uma postura na qual o público não está qualificado, né, para falar da ciência, e parcelas vão ganhando mais ilustração sobre o que é ciência. E aí esse índice vai baixando. Então, veja que o índice que baixa, ele não está dizendo de desconfiança. Ele está falando de que pode estar, na verdade, mudando a percepção do público, de um jeito mais reflexivo. Então, é importante a gente não colocar esses outros da ciência em dinâmicas muito estanques, né? Aquilo é pseudociência. Assim, calma. Tem parcelas que estão a fim de dialogar, que estão sei lá, o terraplanismo. Ele não está, ele ignora o consenso científico, né? Então, isso não é ciência, você não está disputando nenhum paradigma. Agora, tem outros que estão. Veja também, Cláudio, que uma boa parte da produção de conhecimento nos movimentos progressistas se dá assim. O movimento ele compra parcialmente o paradigma e começa a questioná-lo. Tudo bem, isso não é negacionismo, isso é a própria disputa da ciência. Né? Vários, Cláudio, eu poderia dizer assim, zilhões. Né? Então, a questão não é se questiona ou não a ciência. Né? A questão é em que medida você compartilha um mínimo estabelecido. Né? E veja também, então essa é a primeira parte da minha resposta. Desculpa, Lorena, estou falando demais. Essa é a primeira parte da minha resposta. Sobre a Oresques é muito interessante, porque eu sou um fã, eu escrevo para a Oresques. Né? Eu traduzi, depois eu te passo, eu traduzi um outro texto dela muito interessante. Está disponível no blog da Dados, do último livro dela. Vou disponibilizar aqui o link, então, depois na descrição do episódio. Veja, na verdade, esse debate todo, ele está estruturado em duas correntes antagônicas. Então, está aparecendo aqui que eu e a Lorena concordamos,
Mas, do ponto de vista muito axiológico, a gente discorda profundamente, porque a gente concorda politicamente. Mas ela está do lado dos, como a gente pode chamar, um autor gringo chama a diferença entre os hierárquicos, que sou eu e a Oreskes, e os niveladores, que é a Lorena e Bruno Latour, e todos, sim, estudos sociais da ciência no Brasil, que é muito hegemonizado pelo Bruno Latour. Então, existe uma divisão muito grande, Cláudio. A Oreskes é muito criticada pelos laturianos, né? De formas muitas vezes adequada e de formas muitas vezes grosseira. Então, acho que ela é muito injustiçada, mas ela vende, né? É uma referência central nesse debate, mas não se iluda, muito criticada. Pode falar, Lorena. Ela é muito criticada, mas eu acho que ela é uma referência incontornável, e mesmo nessa vertente mais laturiana, e como você está falando, essa contribuição dela é inegável. E aí eu acho assim, que mais, enfim, talvez em outro momento a gente possa aprofundar um pouco mais nessas diferentes alas, acho que não é tanto o caso aqui, mas eu acho que a Naomi Oreskes, ela traz alguns elementos super interessantes, inclusive, e aí voltando, né, à pergunta do Cláudio, um negacionismo desinteressado ainda é negacionismo, né, porque eu acho um pouco essa chave que o Zé está falando, não necessariamente se questionar consensos científicos seja, ou não conhecê-los, ou sobretudo questioná-los, seja um negacionismo de forma alguma, né? Assim, primeiro lugar, porque a ciência é feita justamente dessa reflexividade, dessa constante crítica, né? De não se aceitar, então, que existe uma verdade, né? Acho que é uma premissa da ciência enfim, se abrir mão, né, de uma verdade estabelecida de uma forma inexorável, inquestionável, né? Porque aí, enfim, acaba toda a atividade científica se a gente parte dessa premissa, e porque também não faz sentido, né, entrar nesse problema da demarcação. Isso aqui, então, aceita, isso aqui, né, isso que você estava falando, isso é ciência, isso é pseudociência, que o debate brasileiro, quando ele trata o negacionismo no singular e não no plural, né, eu acho que um dos grandes trunfos do livro que o Zé organizou junto com o Raton é mostrar que são muitos negacionismos, né? E justamente porque são muitos negacionismos, porque são negações de coisas diferentes e não necessariamente de uma ciência que seria aquela nos capaz de fornecer a verdade sobre o universo, né? Eu acho que nenhum cientista, enfim, nenhum contexto de praticante de cientista, né, praticante da ciência, aceita que há uma premissa de verdade do universo, né? Ao contrário, o cientista está o tempo todo trabalhando com a dúvida. Então, não é o ponto de colocar dúvida a respeito do que se sabe que faz ou não que alguém seja negacionista, né? Eu acho que o negacionismo ele ganha o ismo, né? Ele se torna, então, um comportamento que pode ser categorizado e que, enfim, analiticamente é relevante, quando ele é ativo na decisão por confrontar a prática, né, estabelecida pela comunidade científica, enfim, aí as diferentes frentes no quais o negacionismo se avança. E a Naomi, além dela ter feito essa contribuição ali incontornável, né, mostrando então como justamente se produz, né, um movimento negacionista se ocultando, né, bem naquela linha do que eu estava falando da produção de ignorância, o Mercadores da Dúvida deixa isso muito explicitado. Ela tem uns trabalhos mais recentes que ela fala das facsimile sciences, né, ou seja, ela vai falar, olha, nem tudo que parece ciência também é ciência, ou seja, tem todo um mercado de se mimetizar a ciência para se tomar áreas, né, e se disputar, então, a legitimidade científica sem compartilhar dos elementos da prática científica, como, por exemplo, né, essa produção de paradigma, como você estava falando, e uma série de outros elementos. Eu acho que isso é importante porque isso vincula a uma discussão que a gente estava fazendo antes também, desse lugar da produção do conhecimento enquanto objeto de disputa, inclusive pelo mercado. Então, é impossível a gente dissociar o negacionismo, ou seja, essa ação interessada de negar, da atuação de alguns mercados do conhecimento, né? Sejam os think tanks, por exemplo, né? No caso do Brasil, no negacionismo climático, a gente tem think tanks que estão pautando essa discussão para falar assim, olha, como que tem alguns, inclusive aquele podcast Tempo Quente, que mostra muito como o Instituto Pensar Agro, né? Ele foi
disputando, né, no contexto da reforma do Código Florestal brasileiro, como que ele foi construindo essa ideia, né, de que os ambientalistas, na verdade, seriam, e aí sim, teorias bem conspiracionistas, né, no sentido de que os ambientalistas no Brasil seriam agentes dos interesses dos países desenvolvidos, e etc. Né? Então, e aí eles produzem toda uma linguagem, né, e relatórios e dinâmicas que mimetizam a comunidade científica, né, para disputar a legitimidade com ela, mas que nem por isso seriam ciência, né, seriam praticantes da ciência ou nem mesmo pseudociência, né? Na verdade, há um outro propósito, é um propósito interessado mesmo de defender essas posições. Então, eu acho que, enfim, isso ajuda também a gente a separar um pouco esse debate, né, para falar assim, não é que negacionismo não é o ato de duvidar das verdades científicas, né, de forma alguma, né, que poderia ser talvez esse negacionismo desinteressado, né, eu acho que é importante que não, ele para ser um negacionismo, ele tem que ser ativamente interessado, né, para que se possa confrontar, né, algumas das produções de conhecimento relevantes sobre determinados temas. Cláudio, posso... só um aspecto na fala da Lorena. Eu fiz uma pesquisa, né, usando os dados junto com uma orientanda sobre a produção de ciência do movimento anti-aborto no Brasil. Então, saiu muito isso que a Lorena falou, de emular, mimetizar uma performance científica. Então, apresentar tabelas, apresentar números, porcentagens, né? Então, é muito interessante isso. Assim, qualquer pessoa de dentro da comunidade científica lê aquilo e fala assim, isso aqui não faz sentido, né? Assim, mínimo, estou falando mínimo, tipo assim, as porcentagens estão erradas, sabe? Bastante simples. Mas o aspecto estético, parecer ciência, por aqueles signos, né, que um público leigo reconhece o que é ciência, né? Ou, por exemplo, você botar na capa a titulação da pessoa. Então tem lá tem organizadores geral, e aí os convidados, está escrito mestre fulano de tal, especialista fulano de tal, né? Então você tem a estética da autoridade científica, né? Então como que de fato o negacionismo ele se mobiliza, ele mobiliza uma estética científica, né? Então esse é um texto que vai sair no meu próximo livro. Tratando desse assunto. Não, exato. Não, é verdade. Vou juntar um conjunto de textos, e um desses é ele, né? Acho que eu já mostrei esse texto para a Lorena. Então, como que esse movimento, ele usa a ciência como bem quiser, né? Então, e aqui também está um outro ponto que volta para a primeira resposta das mediações, dos sentidos, né? Uma ciência, ela entrou num cardápio público, né? Ela virou um recurso político, ela é uma retórica midiática pública, né? Então, coisa contra a qual a gente simplesmente não tem o que fazer. É um pouco assim, já foi, aconteceu. E então a questão agora é como que a gente vai se reposicionar, né? E disputar essas mediações, disputar esses sentidos. Mas, de fato, a centralidade que a ideia, né, seja como categoria de acusação, como categoria de análise, né, a centralidade pública e política do negacionismo, ela traz essa transformação histórica, né, onde a ciência ela está no mundo, ela está na rua, está na boca de todo mundo, né, e simultaneamente, que é um aspecto, só para finalizar, uma transformação da própria posição dos intelectuais, dos autorizados a falar pela razão pública, né? Você tem uma transformação brutal. Ela vem com a internet, mas ela vem também com uma certa democratização,
né, cujos fins hoje estão se mostrando super perversos, mas a gente não tem mais um estatuto que tinha, por exemplo, Marilena Chaui nos anos 80, né? Então alguém que vai dizer na Folha, né, olha, a opinião, né? Não, a gente tem influencer, a gente tem esses intelectuais midiáticos, né, que vendem livros que não são necessariamente de direita, né? Você tem o crescimento de religiões não católicas, né, que eles também são intelectuais, né, nesse sentido, eles estão, né, reivindicando o que é o público, o que é a opinião pública. Então tem essa dupla transformação, né? A ciência entrou né, não tem volta atrás, ela entrou no mundo, né, de um jeito incontornável, e simultaneamente o que se entende por intelectual é qualquer um. E eu não tô, vejam, isso aqui não é uma melancolia, não é uma crítica, nada disso. Você ser realista, né, pelo que você está me falando. Exatamente, exatamente. Muito bom, gente. Obrigadíssimo por essa esclarecedora e nada negacionista conversa que nós tivemos aqui ao longo dessas horas, né, ou dessa hora e pouco. Eu quero, enfim, devolver a palavra para vocês se tiver ainda algum ponto que a gente possa não ter abordado, que vocês entendem que é importante ainda tratar, vocês possam trazer, e para fazer aí as amarrações finais. Por favor, posso começar pela Lorena, Zé? Já que você foi o último a falar aqui. Então, Lorena, por favor. Então, obrigada, Cláudia. Fiquei super feliz assim, de ter essa excelente conversa com você, com o Zé, e eu acho que a gente passou pelos principais pontos. Assim, eu queria um pouco, talvez, só fechar enfatizando um pouco isso, né? E como a gente consegue entender o negacionismo climático como um extravasamento mesmo, né? Tá muito mais em jogo na disputa, né? Num movimento de negacionismo climático, não necessariamente a gente tem apenas uma negação da ciência do clima, né? Mas a gente tem a negação de um reordenamento mesmo, né, dessas relações sociais, naturais, políticas, nas quais o clima virou a epítome do debate, né? Então, pensar a mudança climática significa levar a sério, né, essas necessidades de reordenamento que passam por responsabilizações variadas. E aí, quando se nega, né, o negacionismo climático, ele está, a meu ver, né, fazendo nas suas diferentes frentes, negando justamente essas frentes de reordenamento e essas frentes de responsabilização. Então, tem a ver com ciência, mas não apenas, né? Tem a ver mesmo com essas relações mesmo que se estabelece e as mediações possíveis, né? A ciência não é a única mediadora dessas relações sociedade-natureza, e o debate climático deixa isso muito evidente, e isso desagrada muita gente, né? Daí, então, essa reação negacionista. Então, acho que esse seria o meu último ponto, mas aprendi muito com vocês aqui nessa conversa e fico feliz de ter participado. Bom, obrigadíssimo, Lorena. Zé, por favor. Bom, queria agradecer, foi excelente a conversa, agradecer vocês dois, Lorena e Cláudio. Eu só vou deixar um último recado que eu acho salutar. Eu acho, Cláudio, que nessa discussão de negacionismo, a gente agora, os acadêmicos de ciências humanas, tá? A gente tende a produzir um tipo de pânico, né? A crise da ciência, a crise da confiança, né? Tem muito essa retórica nos textos desse tema. E eu vou no caminho contrário. Eu acho fundamental a gente não endossar pânicos, né? A gente precisa ter análises matizadas, realistas, nuançadas, tá? Para não começar, na verdade, ter uma postura senso comum, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala, a ciência está em crise, assim, calma, né? O último pseudo-debate aí da semana foi a Universidade Brasileira não era plural, ou o Olavo tinha razão, alguma coisa absurda desse tipo, né?
E, Cláudio, eu escuto isso de colegas, né, de que a universidade não tem relevância social e política nesse país, né? Eu me pergunto, onde está esse dado? Não, do que essa pessoa está falando? Né? A universidade foi, né, um ator fundamental na transição democrática, fundamental na estruturação das políticas públicas dos governos tucanos e petistas. Então, acho fundamental a gente não reproduzir pânicos, né? A gente não vive numa sociedade negacionista, o Brasil não é um país negacionista, né? Então tem que medir o que nós estamos falando realmente quando nós estamos falando de negacionismo, sem ficar reproduzindo histeria. Tá? Acho isso fundamental, uma posição muito mais matizada e mesmo muito mais humilde, mais uma vez, Cláudio. Porque nós não somos heróis desse país. A gente não vai mudar o país. Porque, no fundo, tem um pouco isso, né? Os intelectuais estão encastelados. O que você acha? Você acha que você vai para a Praça Roosevelt e você vai mudar o país? Tá entendendo? Eu acho que tem que segurar a onda. Fazer a pesquisa. Se quer ter uma intervenção, pode ter. Não, acho que todo mundo tem que ter intervenção. Né? Tem que parar de reproduzir pânico. Isso me parece fundamental. Desculpa a emoção, mas esse assunto realmente me toca muito. Eu agradeço mais uma vez, foi ótimo, Lorena. Obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês dois, Zé Suaco, Lorena Fleury. Lembrando que pânico moral é mais um dos verbetes que está no dicionário dos negacionismos do Brasil e, de alguma maneira, converge com isso que o Zé acabou de falar aqui. Bem, eu quero aqui agradecer, então, aos dois por terem feito essa excelente conversa, terem trazido aí tanta luz para esse tema, sabendo que a gente não vai resolver todos os problemas, mesmo com tanta luz assim, como o Zé deixou claro aqui nas suas várias intervenções. E quero, claro, né, como faço aqui sempre no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está aí disponível em mais de 20 plataformas. E quero também agradecer a todo mundo que tem contribuído com o projeto do canal, seja por aquele meio mais singelo e simples ali, que é o botãozinho do Valeu Demais, que é o botão do coraçãozinho que fica embaixo do vídeo do YouTube, que permite fazer uma contribuição pontual, seja virando membro do canal e aí se inscrevendo por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, fazendo assim uma contribuição continuada. Ainda, para quem quiser fazer de maneira similar, de outra maneira, fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo Benfeitoria.com, e aí o endereço é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto, sem cedilha e sem acento, ou ainda até para quem assim optar, fazendo um Pix, né? E o Pix é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, a chave Pix, que é também, evidentemente, o e-mail de contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, feito aqui também o meu comercial, aqui no final, eu quero reiterar o agradecimento a Lorena e ao Zé, me despedir de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.